Uma cidade que pulsa com riqueza, comércio e corrupção moral. E no meio desse caos, uma igreja nasce, cercada por imoralidade, divisões e confusão espiritual. Então surge a pergunta: como viver como cristão em um mundo completamente corrompido? E é isso que o apóstolo Paulo responde em sua primeira carta aos Coríntios. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, espero que possamos aprender juntos. Já aproveita, se inscreve no canal e obrigado pela companhia. Vamos continuar a nossa série das 13 epístolas paulinas. Hoje veremos a primeira carta aos Coríntios, que possui 16 capítulos. Em um contexto em que o judaísmo ainda luta para entender o Messias e o Império Romano impõe a sua cultura. Templos pagãos dominam a paisagem e filósofos disputam a atenção nas praças. Esse é o cenário. Veremos a introdução e, em seguida, vamos analisar a carta em 3 partes. Está preparado? Então, vem comigo. Capítulo 1, do verso 1 ao 9, temos saudação, oração e ação de graça. Paulo começa lembrando algo essencial. A igreja não pertence a homens, pertence a Deus. Ele escreve junto com Sóstenes, chamando os coríntios de santificados em Cristo, apesar dos problemas graves que enfrentavam. Mesmo em meio ao caos, Paulo reconhece: eles foram enriquecidos em dons, conhecimento e graça. A identidade da igreja não vem do comportamento atual, mas da posição em Cristo. Mas, se eles eram tão ricos espiritualmente, por que estavam tão divididos? Uma das respostas pode ser entendida com a pergunta que o próprio Paulo faz no capítulo 3. Há entre vós inveja e contenda. Não sois, porventura, carnais? A primeira parte, capítulos 1, verso 10 a 4, 21. Divisões e imaturidade espiritual. A igreja estava fragmentada. Uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Eles estavam transformando líderes em ídolos. Paulo confronta com firmeza: Cristo não está dividido. Ele mostra que a sabedoria humana, tão valorizada na cultura grega, é loucura diante de Deus. Enquanto os gregos buscam filosofia e os judeus sinais, Deus revelou seu poder na cruz. Algo escandaloso para ambos. A raiz do problema? Imaturidade espiritual. Eles ainda eram como crianças na fé, vivendo como o mundo. Quando Cristo deixa de ser o centro, divisões são inevitáveis. Mas a divisão não era o pior problema. Havia algo mais chocante acontecendo dentro da igreja, e é o que veremos em seguida. A segunda parte vai dos capítulos 5, verso 1 ao 6, 20. Desordem na vida da igreja. Agora, o cenário fica mais pesado. Um caso de imoralidade extrema estava sendo tolerado, algo que nem os pagãos aceitavam. E o mais grave, a igreja não estava corrigindo, estava ignorando. Paulo ordena disciplina. Além disso, irmãos estavam levando outros irmãos aos tribunais públicos diante de juízes pagãos. E muitos estavam vivendo em práticas pecaminosas, esquecendo quem eram em Cristo. Paulo relembra: vocês foram comprados por alto preço. Santidade não é opcional, é identidade. Mas os problemas não paravam aí. Até aquilo que era bênção estava sendo usado de forma errada. Acompanhe comigo na sequência. A terceira parte, capítulo 7, 1 a 14, 40. Mau uso de privilégios, tradições e dons. Aqui, Paulo responde várias dúvidas da igreja: casamento, solteirice, pureza sexual,
comida sacrificada a ídolos, liberdade cristã. O problema? Eles estavam usando a liberdade como desculpa para egoísmo. Paulo ensina: nem tudo que é permitido convém. Depois, ele aborda algo central: a ordem no culto. A ceia do Senhor estava sendo desrespeitada. Ricos comiam muito e pobres ficavam sem nada. E os dons espirituais, esses, estavam sendo usados para a exibição pessoal. Então, Paulo revela o coração de tudo. Sem amor, nada tem valor. 1 Coríntios capítulo 13 é o maior capítulo sobre o amor. Dons sem amor são barulhos e vazios. Mas existe uma verdade que sustenta toda a fé cristã, e sem ela, nada faz sentido. E essa verdade está no próximo capítulo. O capítulo 15 descreve a ressurreição. Alguns estavam negando a ressurreição. Paulo responde com a base do Evangelho. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E mais, foi visto por muitos, inclusive por ele. Se não há ressurreição, a fé é inútil, o pecado ainda domina e não há esperança. Mas Paulo declara com autoridade: Cristo ressuscitou, e por causa disso, a morte foi vencida. A ressurreição não é detalhe, é o fundamento da fé cristã. Diante de tudo isso, como devemos viver agora? Firmes, vigilantes, cheios de amor. Acompanhe comigo o último capítulo. No capítulo 16, temos o encorajamento final. Paulo encerra com instruções práticas: generosidade, organização, respeito à liderança, mas também com um chamado forte: vigiem, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes e, acima de tudo, façam tudo com amor. A vida cristã é vigilância, firmeza e amor em ação. A igreja de Corinto era falha, dividida e imatura, mas ainda era igreja. E essa carta não é apenas sobre eles, é sobre nós. Em um mundo confuso, moralmente instável e espiritualmente distraído, a pergunta continua ecoando: estamos vivendo como igreja ou apenas frequentando uma? Porque no fim, não são os dons, não é o conhecimento, nem a aparência. O que define uma igreja verdadeira é uma vida transformada por Cristo, vivida em amor, santidade e verdade. E então, você sabia? Agora te convido a ler toda a primeira carta aos Coríntios e observar esses detalhes. No próximo vídeo veremos a segunda carta aos Coríntios. Você também pode assistir aos vídeos anteriores sobre a carta aos Romanos ou Atos dos Apóstolos. Eu vou deixar os cards na tela e os links na descrição. E se esse vídeo falou com você, deixe um comentário e o seu like. O seu like ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e faz com que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Se puder, compartilhe e considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para acompanhar os próximos episódios. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.